Olá, eu sou Dani Braga, sou Mind Coach. Este é o primeiro podcast. Na realidade, é mais uma reflexão e eu vou dar início com a palavra do dia, que é coragem. Coragem esta, para crentes, não crentes e assim. Espero que gostem, que seja útil e que se calhar fosse exatamente aquilo que tu precisavas neste momento. E vamos. Mas o que é a coragem, afinal? Coragem é uma virtude universalmente valorizada, essencial para todos, independentemente das crenças religiosas. Para aqueles que não são crentes, a coragem desempenha um papel crucial em diversas áreas da vida, oferecendo força e resiliência em tempos de adversidade ou transição. A vida é repleta de desafios, sejam eles na esfera que forem. Sejam problemas de saúde, crises financeiras, conflitos familiares, pessoais, profissionais. Portanto, para todos os que enfrentam, por exemplo, doenças graves, a coragem é fundamental para enfrentar tanto tratamentos difíceis como as incertezas que vêm com qualquer eventual diagnóstico, ou até mesmo com o medo e a incerteza da superação do que estão a viver. Portanto, a coragem ajuda as pessoas a manterem a esperança e a determinação, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Coragem é essencial na tomada de decisões difíceis, especialmente em momentos de transição, por exemplo, como mudar de carreira, começar ou terminar um relacionamento, ou mudar-se para um novo lugar. Coragem permite que as pessoas tomem decisões alinhadas com os seus valores e objetivos, mesmo quando essas escolhas implicam riscos ou incertezas. A resiliência, por sua vez, ou a capacidade de se recuperar dessas adversidades, está fortemente ligada à coragem. Enfrentar fracassos, perdas, desapontamentos, exige uma grande dose de coragem. Aqueles que cultivam a coragem são mais capazes de se levantar após uma queda, aprender com os seus erros e seguir em frente com uma renovada determinação. Viver autenticamente, sendo fiel a si mesmo, também requer coragem. Isto inclui a coragem de expressar as suas próprias opiniões, mesmo que estas sejam impopulares, e de seguir o seu próprio caminho, independentemente das expectativas sociais, familiares, amorosas ou até mesmo profissionais. Por isso, a coragem de ser autêntico também fortalece a autoestima e promove um senso de satisfação e realização pessoal. A coragem tem um impacto significativo não só nas nossas vidas, na nossa caminhada, como nas relações e na comunidade. Pessoas corajosas inspiram e motivam outros ao seu redor. A sua capacidade de enfrentar desafios com determinação pode servir como exemplo e encorajamento para que outros também encontrem a sua própria coragem. No entanto, não quer dizer que esses exemplos façam com que outros sigam os mesmos. Nós colocamos a semente e cada um segue o seu próprio caminho, ainda que possa ser para um erro, que também é um ato de coragem. Por isso, para coragem para crentes ou não crentes, uma coisa é certa: quer acreditarmos em Deus ou não, com ou sem fé, a coragem, surge como uma resposta essencial às adversidades da vida. Para os que creem, a fé pode ser uma fonte profunda de força e confiança, ancorando-nos na certeza de um propósito maior, independentemente das vivências, do momento, das incongruências da vida ou das vicissitudes. Para outros, a mesma coragem, ou melhor, a coragem, vem da resiliência interior e da determinação de enfrentar desafios com dignidade e esperança.
Independentemente da fonte, a coragem é o que nos impulsiona a avançar, a reinventar-nos e encontrar luz na escuridão. No caso da Bíblia, por exemplo, a coragem é profundamente enraizada na fé em Deus e na confiança na sua providência e poder. Não é na ausência de medo, mas na disposição de agir com firmeza e confiança, mesmo diante de situações difíceis, confiando sempre no suporte e na direção de Deus. A coragem bíblica transcende qualquer bravura humana, pois hoje em dia, nos tempos que vivemos, infelizmente, o homem acha que se salva a si próprio. E encontrar essa bravura, que não é na realidade em si, mas na verdadeira força que provém da confiança em Deus, que é aquele que sustenta e protege todo o seu povo. Por isso, a confiança em Deus e nas suas promessas permite que os crentes enfrentem desafios com coragem, sabendo que Deus está com eles e os guiará através das dificuldades. É a determinação de encontrar esperança na escuridão, a capacidade de se reinventar e buscar um novo caminho. Mas para aqueles que não são crentes e dizem, então, mas o que é isso de fé? Por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é-nos definida a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que não se vêem. Esta fé alimenta a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto. São vários os exemplos narrados na Bíblia. O caso de Josué, por exemplo, que após a morte de Moisés, foi encorajado por Deus a liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. No primeiro capítulo de Josué, versículo 9, Deus diz, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, onde quer que andares. Ora, a coragem de Josué veio da certeza que Deus estava ao seu lado. Na história de David e Golias, na primeira carta a Samuel, capítulo 17, em que este é um exemplo clássico da coragem de David, que era um jovem pastor que enfrentou o gigante Golias, não com confiança nas suas próprias forças, mas na certeza que Deus lutará por ele. Davi, porém, disse a Filisteu, tu vens a mim com a espada e com a lança e com um escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, conforme nos diz, primeira carta de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Temos ainda a história, por exemplo, de Daniel, que demonstrou coragem ao continuar a rezar a Deus, mesmo quando tal prática era proibida pelo rei. Em Daniel, capítulo 6, apesar da ameaça de ser lançado na cova dos leões, Daniel manteve a sua fé e confiança em Deus, que o protegeu milagrosamente. Personagens bíblicas como o Davi, que enfrentou Golias, e Daniel, que foi lançado à cova dos leões, exemplificam a importância de agir com coragem. Quantos de nós, todos os dias, no nosso dia-a-dia, não enfrentamos Golias e somos lançados às covas dos leões? O que determina aqui não é aquilo que acontece connosco, mas assim aquilo que fazemos com isso. Em momentos de grande adversidade e de grandes desafios, é necessária coragem. Para os crentes, eles, no caso de Davi e de Daniel, eles confiaram em Deus e não recuaram diante do perigo, mostrando que a coragem foi crucial para superar os obstáculos e triunfar. O caso, por exemplo, da rainha Esther, que arriscou a sua vida ao interceder pelo seu povo perante o rei Assuero. Quantos de nós não arriscam a vida a interceder pelos seus e por aqueles que ama, e muitas vezes por aqueles que estão ligados a si de alguma forma? A rainha Esther é famosa pela sua declaração, se perecer, pereci, conforme nos está descrito no capítulo 4, versículo 16. A rainha mostrou a sua coragem em agir em prol do seu povo, confiando na providência divina. Quantas rainhas e reis não têm a coragem de agir em prol do seu povo, nas suas famílias, nas suas relações, nos seus projetos de vida? Uns confiando na providência divina, outros não, naturalmente.
Por exemplo, já no Novo Testamento, temos o caso dos apóstolos, que enfrentaram perseguições e ameaças com coragem. Quantos de nós não enfrenta diariamente perseguições e ameaças e tantas outras coisas que nos fazem perecer, perdão. Por exemplo, em Atos, capítulo 4, versículo 29, os apóstolos, eles oravam da seguinte forma: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Portanto, quantos também não são ameaçados e perseguidos justamente por terem ousadia de trazer a palavra de Deus. Portanto, a coragem de Deus dos apóstolos foi alimentada pelo Espírito Santo e pela certeza da ressurreição de Cristo. O caso do apóstolo Paulo, que eu tanto gosto, não descurando Pedro, mas neste caso é mesmo Paulo que eu queria falar. Ele, apóstolo Paulo, foi um exemplo notável de coragem. Conforme a segunda carta de Coríntios, capítulo 11, em que ele descreve as muitas dificuldades e perigos que enfrentou por causa do Evangelho. A sua coragem veio da confiança em Deus e do seu compromisso inabalável com a missão de pregar Cristo. Portanto, certamente muitos de vós e muitas outras tantas pessoas, crentes e não crentes, ou assim, ao explorar as próprias convicções e buscar o seu próprio entendimento pessoal, enfrentam de imediato o medo ou a vergonha de julgamento alheio, como o caso de professar a fé, eventualmente. Esse medo pode ser um grande obstáculo para a autenticidade, já que o receio de ser criticado, ou criticada, desacreditado ou desacreditada, muitas vezes leva-vos a se conformarem com normas e crenças dominantes, mesmo que não as questionem ou as aceitem plenamente. Portanto, o temor do que os outros possam pensar pode restringir a tua coragem necessária para adotares uma postura própria e única. A verdadeira autenticidade exige que te transcedas essas preocupações e que busques uma compreensão genuína de ti mesmo que isso signifique enfrentar o desconforto de seres diferente ou desafiador para os padrões estabelecidos. Superar esse medo é um passo crucial para viver de acordo com valores e a tua própria identidade pessoal, permitindo-te que cada vez mais sigas e encontres um caminho que realmente ressoe com a tua essência e com as tuas convicções mais profundas. Portanto, a coragem, quer seja ela realizada na fé em Deus ou na resiliência interior, é uma virtude essencial para enfrentar os desafios da vida. Na Bíblia, oferece-nos inúmeros exemplos de coragem, inspirada pela confiança em Deus, mostrando que a verdadeira bravura vem da fé e da certeza de um propósito bem maior. Para os que são crentes, esta coragem é fortalecida pela presença divina, enquanto para os não crentes, ela surge da determinação e da esperança em tempos difíceis. Mas depois vem a ansiedade, vem o vacilar, vem o medo de que essa sustentabilidade nessa esperança vacila, que eventualmente, apesar de toda a coragem do mundo, que aquilo que esperam que não vá acontecer. Porquê? Porque estão a confiar em apenas si próprios. Portanto, independentemente das crenças, o que é certo é que a coragem é o que nos impulsiona a seguir em frente, a superar adversidades e encontrares um novo caminho, transformando sempre desafios em oportunidades de crescimento e superação. O que eu desejo é que possas encontrar e cultivar essa coragem interior, avançando com firmeza e confiança, mesmo quando o teu caminho é incerto. Espero que trabalhes isso, e isto é mindset. Beijinhos.